Feliz sábado, queridos irmãos, que a paz do Senhor de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos. Esse vídeo que eu vou gravar agora vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu irei gravar com cerca de reflexões, serão reflexões acerca da Palavra de Deus, certo? Em que é onde eu vou estar doando um pouco do meu tempo para estar ensinando a Bíblia aqui através dos meios que nós temos, que é YouTube, Facebook, certo? Para quem quiser olhar. Eu vou abordar diversos assuntos de reflexões. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de muitos outros vídeos que eu vou gravar para reflexões da Palavra de Deus. Então, para você que está escutando aí, seja irmão, seja amigo, seja um familiar, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e que todos nós venhamos a crescer na sabedoria da Palavra de Deus. Conforme diz a Palavra de Deus em Provérbios, diz: de tudo que tiveres que comprar, compra a sabedoria, porque é mais precioso do que o ouro e a prata. Então eu vou orar aqui com vocês e antes de nós começarmos a nossa reflexão. Querido Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, obrigado por tudo, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar conosco durante toda essa reflexão e durante toda a semana, durante todo este sábado, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a cada um dos irmãos, amigos, familiares que possam estar vendo aqui, Pai, esta mensagem, Senhor. Que o Senhor esteja atuante na vida de cada um, Senhor, e que o Senhor, essa palavra seja mais viva e eficaz do que uma espada de dois gumes, e que penetra no mais profundo do nosso ser, a ponto de nos dar o discernimento, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que todo o trabalho das trevas, Pai, sejam derrubados agora imediatamente, Senhor, sobre a vida de cada uma pessoa que esteja assistindo aqui, Senhor. Que somente o Senhor, os teus anjos e a tua palavra esteja na mente e esteja ao derredor de nós para nos cuidar, nos guardar e proteger, Pai. Que o Senhor esteja conosco, livrando de todo o mal, dar-nos sabedoria e o discernimento que vem de ti, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Essa primeira mensagem vai ser a primeira palavra de reflexão de uma série de muitos vídeos que eu vou gravar. Então eu escolhi como essa primeira mensagem fazer uma reflexão acerca da palavra de Deus acerca do que é a Bíblia, certo? O título então é: o que é a Bíblia? A Bíblia é uma palavra que foi inspirada por Deus. A própria Bíblia diz que homens santos inspirados por Deus a escreveram. A Bíblia é composta por 66 livros, sendo eles 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Sendo que os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. Moisés escreveu a Torá ou o Pentateuco. O que é a Torá? A Torá são os livros da lei judaica. Eram os livros que regiam o comportamento dos judeus no Antigo Testamento, certo? Enquanto eles serviram de oráculos para todo o mundo, onde eles eram testemunha viva do Deus único, o Deus que habitava entre o povo de Israel. E hoje os judeus, de uma certa forma, eles ainda são um pouco uma testemunha viva do Antigo Testamento, dos fatos que aconteceram na Bíblia. Eles são uma testemunha, porque eles são um povo que, como diz, tem uma história na Bíblia que diz que eles atravessaram o Mar Vermelho. E eles contam essas histórias para os filhos deles e eles continuam ainda crendo e eles acreditam na volta de Jesus. Que eles acreditam no Messias deles. Eles não aceitaram Jesus, mas esse é um ponto para outra reflexão. O ponto que eu quero dizer que mesmo eles não aceitando Jesus, pela crença que eles seguem, eles, de uma certa forma, eles são uma testemunha da veracidade do Antigo Testamento, da Torá de Deus. O Antigo Testamento não se baseia só apenas na Torá, mas eles são uma testemunha viva da Torá e do Antigo Testamento, pois a fé deles ainda não passou para Jesus, certo? Então, mas a reflexão de hoje é explicar o que é a Bíblia. Então, recapitulando, a Bíblia é um livro composto por 66 livros, 66, sendo eles 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Vou citar alguns dos principais livros.
aonde a Torá foi escrito pelo escritor judeu, foi escrito por Moisés, certo? Moisés, ele conta a história da criação, eles contam a história do povo no Egito, conta a história dos patriarcas, os patriarcas ali da Bíblia. Ele conta a história da travessia do Mar Vermelho, ele conta a história da libertação do povo do Egito. Depois da libertação do povo do Egito, Moisés recebeu as tábuas da aliança, os 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, certo? E ele faz toda essa narrativa. Ele conta a história, como surgiu o homem, como surgiu o pecado. Moisés, ele conta ali, desde Gênesis, nos 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são atribuídos a Moisés. Depois do Novo Testamento, nós temos depois escritores menores e diversos escritores, certo? Como temos Salmos de Davi, Salomão, tem outros escritores que participaram da Bíblia também, participaram diretamente da Bíblia. Nós temos ali no Novo Testamento os escritos, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, certo? Nós temos também 14 livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja e depois ele se tornou cristão e passou a ser perseguido e escreveu 14 cartas, 14 epístolas às igrejas. Nós temos João, que escreveu o Apocalipse, entre outros, certo? A questão é que a Bíblia toda ela foi escrita por homens santos inspirados por Deus. Homens santos, homens que eram separados, que acreditavam em Deus, elas escreveram a Bíblia. No passado foi escrito pelo povo hebreu e pelos profetas hebreus. No Novo Testamento foi pelos apóstolos, que também surgiram do meio do povo hebreu e depois foi passando para os gentios. Mas foi os apóstolos que surgiram da linhagem dos hebreus que continuaram a escrever. E Paulo também, que era um judeu e romano, cidadão judeu e romano, eles escreveram todos os livros da Bíblia. Então eram homens santos, inspirados por Deus, e eles começaram a pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e para nós que somos gentios, que somos a herança espiritual de Abraão, que Abraão seria pai de muitas nações, conforme Deus deu para ele a mensagem, que a descendência dele seria numerosa, será como a areia do mar, não podia ser contada, certo? Então a Bíblia foi escrita pelo povo de Deus, foi escrita por homens santos inspirados pelo Espírito Santo, certo? E esses homens, a maioria, todas esses homens, eles tudo tiveram ligação com a nação judaica. Embora tenham acertado a Jesus, eles aceitaram a Jesus, que é a luz do mundo, certo? Mas os que escreveram a Bíblia, eles foram profetas que Deus tirou da nação judaica ou que tinham descendência judaica. E hoje nós somos... E o que eu quero salientar isso? Hoje os cristãos de hoje em dia, eles têm uma descendência espiritual judaica cristã. Então a primeira mensagem que eu quero trazer para a reflexão de vocês é o seguinte: se a Bíblia foi composta por 606 livros, e dentre eles foi escrito 5 primeiros por Moisés, que é o livro da lei judaica, certo? E todos os outros escritores foram escritores inspirados por Deus também, certo? Pelo Espírito Santo, e também que foram com ligações judaicas. Tinham ligações ou descendência judaica, por sua grande maioria. O que eu quero salientar para os irmãos? Se a Bíblia ela foi tirada de escritos de judaicos e judaicos cristãos, o porquê? Na Torá, vamos lá para Êxodo 20. Êxodo 20. Abri a Bíblia a primeira vez agora, depois dessa explicaçãozinha. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. São os livros da lei. Certo? Êxodo 20. Êxodo
Êxodo 20. Vamos lá, abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Antes eu quero falar mais um pouquinho. Então, irmãos, a Bíblia toda ela foi escrita em outros idiomas, né? O principal idioma que ela foi escrita, que foi a Torá no início, foi o hebraico lá, o aramaico antigo, esse aí, o hebraico antigo lá. Paulo também era versátil, falava muitas línguas, ele era cidadão romano e judeu, certo? Mas ele era um perseguidor, embora sendo judeu, ele era um perseguidor do cristianismo, certo? Até que Jesus apareceu para ele e ele teve uma verdadeira conversão e ele começou a pregar o evangelho e o Espírito Santo atuou muito na vida dele, certo? E tem entre muitos outros, poderia citar Pedro também, João, que escreveu o Apocalipse, 1 João, 2 João, Apocalipse. Pedro, entendeu? Tem também os livros de 1 Pedro, 2 Pedro, tem Tiago, tem Mateus, Marcos, Lucas. Mas, é o que eu queria salientar, a Bíblia não foi escrita no idioma que nós falamos, a Bíblia foi escrita em outro idioma. Foi escrita no hebraico, e certo? E o que é a Bíblia que nós temos hoje? Talvez alguns não saibam, mas a Bíblia, até surgir Martinho Lutero e outros reformadores como John Hus, Jerônimo de Praga, entre muitos outros reformadores, mas entre eles o Martinho Lutero é o mais conhecido, certo? Até surgir ele, a Bíblia estava no tempo obscuro. O pessoal antigamente não lia a Bíblia. Eles iam para os cultos na igreja, e a igreja que eles podiam ir naquela época, quem ia, porque Deus sempre teve um povo que tinha um conhecimento e para deixar a chama acesa, certo? Mas isso aí é para outra hora, esses estudos assim. Hoje nós estamos falando do que é a Bíblia. Então, até esse tempo, a Bíblia era lida em latim. Eles liam a Bíblia em latim. Ela é escrita e virada de costas para a igreja. Com licença. Eles liam a Bíblia lá em latim, virado de costas para a igreja. Daí, quando surgiu todos esses reformadores, começou a reforma protestante, surgiu daí Martinho Lutero, certo? Daí Martinho Lutero, ele encontrou uma Bíblia, um exemplar, eu acho que se não me engano era do Novo Testamento, escrito em alemão, ou era em latim, e ele começou a traduzir para alemão. Você não tem muita certeza agora sobre isso. A questão é que Martinho Lutero estudou o Novo Testamento e ele viu o que era pregado pela Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana, pelo papado, naquele tempo que ele surgiu, que eles tinham que pagar indulgências para poder ir para o céu, que eles tinham que dar dinheiro para a igreja para poder ser salvo. Isso estava tudo errado. Porque ele estudando a Bíblia mesmo, e não somente o catolicismo, ele aprendeu que a salvação vem mediante a fé, e a fé em quê? Em Jesus. E ela não vem por obras. As obras, claro, que acompanham o justo, porque o justo vai andar conforme a vontade de Deus e ele vai ter um bom comportamento, vai exercer boas obras, vai pegar o evangelho, certo? Mas ele viu que a salvação era mediante a fé em Cristo, que morreu morte de cruz, e que não era necessário comprar um terreno no céu, não era necessário pagar as indulgências para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então Martinho Lutero, ele começou a estudar isso e ele tomou uma decisão. Ele escreveu as teses dele e colou na porta de uma igreja católica as teses dele da salvação e só pela graça, pela justificação da fé. E foi aonde ele começou a ser perseguido e já tinham muitos mártires que foram mortos antes dele, mas ele é o mais famoso porque ele teve essa atitude que nenhum outro teve. Ele como ele era, foi um membro, acho que se não me engano foi um monge, foi um membro dentro da igreja católica, e ele tomou essa atitude ficou muito conhecida, que ele praticamente, para eles, ele afrontou eles diretamente. Ele foi lá e colou as teses dele na parede, na porta da igreja, explicando que a salvação era mediante a fé e não pelas obras, não somente pelas obras, mas sim era pela fé, e as obras acompanhavam o justo, mas não era pelas obras. Não precisava pagar indulgência. Tinha que apenas crer em Jesus Cristo. Certo? Então Martinho Lutero, ele começou a restaurar
a verdade. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje que eu só queria ressaltar essa questão que a Bíblia antes não tinha uma tradução para que todos pudessem ler. Apenas ela era escrita em outro idioma e só quem tinha acesso à Bíblia naquela época era o Papa. Era o Papa e as pessoas da Igreja Católica, eles liam ela em latim. Eles falavam o que eles queriam, o povo não tinha conhecimento. Por que veio, nós somos tidos como protestantes, todos os cristãos, certo? Não católicos são tidos como protestantes. Porque nós não cremos no catolicismo católico, nós cremos somente no que a Bíblia fala. Não existe salvação por obras, somente pela fé, certo? E a gente leva em consideração a tradução dos escritos hebraicos na sua essência. O que é isso, tradução dos escritos hebraicos na sua essência? Por exemplo, agora nós vamos ler Êxodo 20. Tá? Êxodo 20 diz assim, ó. O que acontece? Hoje eu estou lendo uma Bíblia que foi traduzida para o português, uma das muitas traduções que existem, porque naquela época a Bíblia não era lida pelo povo. O povo não podia ter o conhecimento, eles não podiam comprar o conhecimento que é mais precioso que o ouro e a prata. Eles iam na única igreja que era permitido eles frequentar, porque eles não podiam ter nenhum outro tipo de culto a não ser na Igreja Católica. Quem não frequentava a Igreja Católica era tido como herege, como um pagão. Essa era uma fé que era imposta pelo Papa da época, pelo papado por 1400 e poucos anos ali. Ela foi imposta pelo quê? Que todos aqueles que não aceitassem os dogmas, as crenças do catolicismo, eles eram pagãos e hereges, certo? Daí quando o Martinho Lutero e os reformadores que apareceram junto com ele um pouquinho antes apareceram, eles começaram a mudar isso, porque eles viram, pô, mas eu li a Bíblia, ou eu entendo o que eu estou lendo, não é assim que funciona, certo? Não é assim. Então, o ponto que eu estou chegando para levar é assim, ó. A minha Bíblia é uma Bíblia, repetindo, é uma Bíblia aceita pela sociedade bíblica, que são membros de várias igrejas protestantes, qualquer igreja, desde que as pessoas tenham estudo. São pessoas que têm estudo, às vezes conhecem, sabem falar hebraico, sabem falar alemão, sabem falar francês, e eles traduzem a Bíblia para o nosso idioma. E assim como tem sociedades bíblicas no mundo todo, eles traduzem para diversos idiomas, para todos os idiomas. Mas os escritos que eles... mas os escritos originais que eles tiram, que eles pegam para traduzir, certo? Eles traduziram, a primeira tradução foi para o alemão, foi traduzida para a língua alemã, e da língua da alemã para as outras. Mas hoje eles levam em consideração os escritos em hebraico, os escritos antigos na língua deles, certo? Na língua dos judeus, na língua dos hebreus, certo? E daí na Torá judaica, um ponto que eu quero levar para reflexão. Os judeus, eles serviram como oráculos de Deus, são testemunha do Antigo Testamento. Os judeus, eles guardam o sábado ou o domingo? É a pergunta que eu quero fazer hoje. Os judeus guardam o sábado, porque o sábado está na Torá. Então eu vou ler para vocês o Êxodo 20, o que diz, qual é os 10 mandamentos, o original, os 10 mandamentos original, não é os 10 mandamentos do Paraguai, não é os 10 mandamentos, nada contra o Paraguai, né? Porque a gente tem, o Paraguai é um belo país. Eu digo assim do Paraguai porque as pessoas têm que tudo que é do Paraguai é o falsificado, entendeu? Não é o fake news. Eu estou falando dos 10 mandamentos que não são fake news, os 10 mandamentos que estão na Torá judaica, que os judeus servem de uma certa forma de testemunho dos 10 mandamentos e continuam seguindo somente a Torá. Eles não expandiram para os conhecimentos de Jesus, para os ensinos de Jesus, pela crença de Jesus, tá? Mas nós temos que levar em consideração porque a Bíblia veio através deles. Boa parte dela, e o restante também foi por descendente do povo deles. Para todos os gentios, que somos nós. A Bíblia, hoje a salvação veio para todos nós. Naquela época a salvação era só para os judeus. E para quem se chegasse a Deus, guardando os mandamentos, conforme diz, né? E hoje, de uma certa forma, é meio parecido, mas só que tem Jesus no meio. Antigamente não tinha Jesus, eles tinham só os mandamentos, só a obediência, sem a fé em Jesus, sem a justificação pela fé. Outro dia nós vamos conversar sobre isso.
Então hoje o negócio é conversar sobre a tradução da Bíblia. O que é a Bíblia? Então a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Os homens santos escreveram a Bíblia inspirados por Deus e os homens santos vieram da nação judaica no tempo que Deus habitava com eles, e depois foram os cristãos que aceitaram a Jesus, que também tinham descendência judaica, que escreveram a Bíblia. Tá? Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras. Vai do capítulo 20 ao versículo 17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Ou seja, a Bíblia, os 10 mandamentos, essa parte dos 10 mandamentos, que é uma reflexão também de hoje, tá? Ela foi escrita no Egito ou depois do Egito? A hora que a Bíblia falou aqui, ó, Deus ele falou com Moisés. Então falou Deus todas as palavras que estão aqui embaixo. Deus falou, Pai de Jesus. Então falou Deus. Deus falou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus tirou o povo de Israel da casa do Egito, da servidão. Ele não deu os 10 mandamentos para o povo de Israel dentro do Egito. Então aquela história que o pessoal fala assim, mas os mandamentos de Deus eram para o povo de Israel quando ele estava no Egito, era só para os judeus porque eles eram escravos. Mas da onde? Eles eram escravos no Egito. Aqui na Bíblia diz que Deus falou que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da escravidão. Deus falou para eles do Êxodo 20, depois que eles já não eram mais escravos, eles foram libertos. E Deus vai falar coisas aqui para eles, para que eles se tornassem pessoas santas e pessoas sábias, e para que Deus pudesse habitar no meio deles de novo. Se vocês começarem a ler Gênesis, que foi o primeiro livro, lá em Gênesis, Deus habitava com Adão e Eva. Ele vinha até o jardim do Éden e conversava face a face. Mas o pecado fez separação entre Deus e o homem, e Deus não conversou mais face a face. Deus conversou com Moisés no Monte Sinai, onde ele deu os 10 mandamentos, mas Moisés não conseguia olhar para ele por causa do esplendor da glória de Deus. Daí Moisés escutava a voz dele. Escutava a voz de Deus. Ele não conseguia olhar para o rosto de Deus. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E daí Deus falou assim, quem é ele? Apareceu para Moisés no Monte Sinai. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito. Vocês não são mais escravos. Então agora que vocês não são mais escravos, eu vou dar mandamentos para vocês. 10 mandamentos. 10 mandamentos que vão fazer vocês ter diferença entre todos os outros povos e que vão fazer com que eu habite no meio de vós. Depois, todos os outros escritos da Torá, eles são mandamentos para os judeus. Mas Deus, ele deu 10 mandamentos. Por que Deus diferenciou 10 mandamentos do restante de toda a Torá, que também faz parte do livro da lei? Por quê? Isso nós vamos conversar no próximo momento. Com certeza porque Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem toda a sabedoria do mundo, e ele quis ressaltar isso. E hoje ainda estão vigentes os 10 mandamentos, mas não é esse o ponto que eu quero falar para vocês. A questão é que nós vamos fazer um questionamento aqui. Um questionamento acerca da Bíblia, do que é Bíblia, do que é tradução da Bíblia. Certo? Então assim, o primeiro mandamento de Deus é, não terá outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento de Deus, conforme a tradução tirada da Torá, é, não terás outros deuses diante de mim. Então, irmãos, qual é a lei que os judeus seguem? Nós temos que olhar, não fazer o que os judeus fazem. Mas nós temos que observar o comportamento dos judeus para saber o que é verdade, qual é a verdadeira palavra da Bíblia, certo? Em partes, porque eles não fazem hoje
tudo que agrada a Deus, porque eles não aceitaram Jesus. Alguns, tem muitos que já aceitaram, certo? Então não terá outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura. Poxa, cara, não fará para ti imagem de escultura. Então, irmãos, por que que existe uma igreja, certo? Que se assenta entre 7 montes, tem 7 montes em volta dessa igreja, certo? Que prega ao contrário, entendeu? Que fala assim que deixa as pessoas fazerem mais de esculturas. Por quê? Se a tradução judaico-cristã, se a tradução da Torá, que é do Pentateuco judeu, ela diz que não fará para ti imagem de escultura. E não terá outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é não terá outros deuses. E daí eu pergunto para você, se na Torá está falando para não ter outros deuses, quando você faz uma imagem de escultura e presta reverência para ela, isso é um Deus ou não é um Deus? Isso é um Deus, irmão. Isso é um Deus, amigos. Me desculpe, isso é um Deus. Quando você presta oração, presta reverência, você ora para aquela imagem, você ora para um santo, você está pregando para outro Deus. E a Torá judaica diz, e a Torá judaica é a Bíblia, que vem dos escritos judaicos, só que é um escrito judaico cristão, ela escreve ela tem a mesma tradução. Isso não é da minha placa que eu vou, não é de nenhuma. Se você pegar qualquer Bíblia protestante, você vai ler, independente da tradução, pode mudar um pouquinho as palavras por causa da tradução, porque são várias traduções, certo? Mas o contexto sempre continua o mesmo. Então assim, não terá outros deuses diante de mim. Não. E daí o segundo mandamento, se isso aqui, o primeiro já fala tudo, não terá outros deuses diante de mim. Ou seja, só o Deus que é para adorar é o Deus Criador, certo? E daí que não fará para ti imagem de escultura. É o segundo mandamento. Nem semelhante, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Certo? Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não pode fazer semelhança de nenhuma imagem que há em cima dos céus. Eu tenho uma imagem aqui de uma pessoa que está no céu, agora ele é um santo porque ele está no céu. Não. Tu nem sabe se ele está no céu, meu querido. A gente pode crer. Só quem sabe é Jesus. Mas aqui não é essa a questão. A questão é que Deus falou, não farás para ti imagem alguma, nem semelhança, nem do que está nos céus, nem embaixo da terra, ou seja, que dormiu. A gente não pode fazer imagem de escultura nem do que está no céu, e nem semelhança nem ao que está debaixo da terra. Ou seja, a gente não pode fazer uma imagem, prestar adoração e reverência a mortos que morreram. Daí a pessoa morreu, vai ser canonizado, ele é um santo, vai lá, reza para ele. Mas como? Se está aqui dizendo o mandamento de Deus que tu não pode fazer nem imagem de escultura, nem nada semelhante ao que está no céu, nem o que está debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ou seja, porque tem mortos que morrem nas águas. Se alguém morreu nas águas, tu pode tornar uma pessoa santa? Exemplo, tem santo que eles falam que é santo das águas aí, entendeu? Deus está falando que tu não pode fazer nem debaixo das águas, nem debaixo da terra, nem em cima dos céus, nem que está na terra. Nada. Ele falou bem claro, não terá outros deuses diante de mim, e não fará para ti imagem de escultura. E daí continuando o mandamento. Não as adorarás, nem lhes dará culto. Ou seja, tu não pode adorar. Mas eu não estou adorando, eu só estou fazendo uma oração. É como uma foto de uma pessoa que eu gosto. Isso é adoração. É adoração. Deus falou que tu não pode fazer imagem, que tu não pode prestar reverência. Quando tu ora para aquela imagem, tu ora para aquele santo que representa aquela imagem, tu está prestando reverência e adoração.
É reverência e adoração. Embora você possa não concordar comigo, mas é reverência e adoração. Essa é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. E está aqui, ó. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Ele é o Senhor Deus zeloso. Tem que adorar somente ao Senhor teu Deus zeloso. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos, o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado, irmãos. Iniquidade é pecado. Entendeu? E iniquidade é falsa adoração, é iniquidade. Tu adorar imagem de escultura é iniquidade. Tu não seguir o que é a Bíblia verdadeira e seguir a Bíblia escritos que foram deturpados por homens, certo? Que foram mudados por homens. Isso também é iniquidade, é pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, está na Bíblia. Um dia nós vamos conversar sobre isso. Então, assim, ó, e a palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é uma só, certo? Só que a de Deus. O que acontece hoje? Outro dia eu vou pregar sobre quem é a besta que emerge do mar e quem é o homem da iniquidade, certo? Quem é o homem da iniquidade? Hoje nós vamos falar, o primeiro vídeo vai ser esse. O que é a Bíblia? O que a Bíblia representa? E o porquê que existe um movimento religioso que prega diferente do que está na Bíblia. Certo? Isso se chama também operação do erro. Então, nós vamos mais para frente, em outros vídeos nós vamos esmiuçar e vamos falando sobre essas coisas. Hoje eu estou aqui para ler a Bíblia com vocês. Então não adorarás, não lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus faz? Ele visita até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem. E quem é que aborrece ele? Aqueles que prestam reverência à imagem e escultura, a que fazem imagens do que eles acham que está no céu, ou que está debaixo da terra, que já morreu, ou que morreu, está na água. Aqueles que prestam falsa adoração e falsa reverência. Aqueles que adoram outros deuses, aborrecem a ele. A Bíblia fala aqui que não terás outros deuses diante de mim. Quem adora outro Deus, a não ser Deus Pai e Jesus Cristo, certo? Quem adora outro Deus, ele está aborrecendo a Deus, certo? Está cometendo pecado, conforme está na Bíblia, Êxodo capítulo 20. Pode ler até o versículo 17 aí, mas até o 17 fala dos 10 mandamentos verdadeiros. Não é os 10 mandamentos falsos do Paraguai. É os 10 mandamentos verdadeiros. Não é o que os judeus seguem até hoje. Certo? Não pode fazer para ti imagem de escultura. Então, quem faz para si imagem de escultura aborrece a Deus. Está em pecado. Quem presta reverência para a imagem de escultura ou ora para um santo que é representado por aquela imagem de escultura, está aborrecendo a Deus. Quem tem imagem de escultura dentro de casa, está aborrecendo a Deus, certo? E Deus fala que vai visitar até a terceira e a quarta geração essas pessoas do pecado. Ó. Ele visita a iniquidade, ele visita o pecado até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, isso que é maldição hereditária. A maldição hereditária são hábitos hereditários que são passados até de terceira e a quarta geração. Daí tu pensa assim, eu aborreço a Deus, então vai só até o meu filho, o filho do meu filho, o filho do meu filho. Quarta. Não. Isso vai se perpetuando até que alguém caia em si e aceite a verdadeira adoração. E entenda que não deve mais prestar reverência a outros deuses e que não devem adorar imagens e esculturas. É através disso que vem a libertação. Daí olha só a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Ele tem uma repreensão e tem uma promessa dentro desse mandamento. Ou seja, daí você tem você vai ter pecados que você cometeu através
de crenças que levaram dessa falsa adoração a outros deuses, deuses mortos, porque a imagem não tem poder, certo? A deuses mortos, que aborrece a Deus, não terá outros deuses diante de mim. Outro dia nós vamos conversar sobre isso, eu vou explicar o que são esses deuses. Quem é que opera os milagres através dessas estátuas de gesso e de pedra, entendeu? Mas hoje eu vou mostrar para vocês o que a Torá fala. O que a Torá fala? A Torá fala que não terá outro Deus diante de mim. A gente não pode ter outro Deus diante de Deus. E nós não podemos prestar reverência à imagem de escultura e a outros deuses. Nem que deuses que já morreram, estão debaixo do céu, ou seja, que supostamente a gente possa achar que estão coisas que possam estar no céu, ou debaixo das águas. Nenhuma forma de reverência a outros deuses diante de Deus. E Deus visita o pecado e a iniquidade até a terceira e quarta geração. Daí o teu filho, ele continua com essa falsa adoração, Deus vai visitar o pecado e a iniquidade dele até a quarta geração dele. O filho dele continuou, Deus vai visitar o pecado e a iniquidade do filho dele até a quarta geração depois dele. Daí o neto, o teu bisneto, ele continuou com essa falsa adoração, Deus vai visitar o pecado e a iniquidade até a quarta geração dele. O que vai acontecer? Essas pessoas não vão ter a proteção de Deus, certo? Não vão ter. Você vai ver coisas, às vezes, o sol brilha para todos, é questão de trabalho, mas você vai ver coisas, às vezes, ruins acontecendo com essas pessoas, ou às vezes, coisas que desagradam a Deus, mais coisas que desagradam a Deus, conforme a palavra de Deus prega, vão acontecer na família dessas pessoas, porque elas não observam os mandamentos de Deus, certo? Para a gente não ter a maldição sobre a nossa vida, nós temos que observar os mandamentos de Deus. E daí isso é a quebra da maldição hereditária, que é passado de geração em geração. A maldição hereditária, ela pode ser hábitos hereditários que são herdados de pai para filho. O pai que comete uma coisa errada, faz uma coisa muito errada. Aquele erro que ele cometeu, que são hábitos hereditários, traços da personalidade, do caráter dele, vão passar para o filho dele, e do filho dele provavelmente vão passar para o filho do filho dele, para o neto, e assim vai passando. Por quê? Por que passam? Passam porque enquanto eles não aceitarem Jesus Cristo, não se virarem, voltarem para a palavra de Deus e para os mandamentos de Deus. É uma promessa de Deus. A promessa de Deus sobre quebrar a maldição, ela está neste mandamento, ou seja, em observar o mandamento, não está em não observar o mandamento. Certo? Por isso que às vezes vocês veem assim, mas não é só na questão do catolicismo. Eu estou mostrando aqui para vocês que a Bíblia Católica, ela não segue a Torá. A Bíblia Católica, ela não segue a Torá judaica. Essa questão que eu estou falando de maldição, ela se estende a qualquer pessoa que não guarda os mandamentos de Deus. Isso vai até para protestantes que não seguem. Está na Bíblia. Certo? Isso vai para qualquer pessoa. Certo? Mas a gente conhece muitas pessoas que são bênçãos. Certo? Bênçãos de Deus e que não guardam os mandamentos e são cristãos. Mas essas pessoas, Deus é muito com elas porque às vezes elas não têm esse entendimento, não têm o conhecimento, não receberam a revelação de Deus e elas são sinceras. Só quem conhece a sinceridade de cada um é Deus. Deus conhece a sinceridade da mente e do coração de cada um. Então aquelas pessoas que são sinceras, Deus é muito com elas, certo? Mas as pessoas que têm o entendimento e rejeitam essa verdade, Deus não vai ser mais com elas. Daí vai visitar até a terceira e a quarta geração, como diz a palavra de Deus. Certo? Então assim, ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que é um exemplo prático dentro da Bíblia, não fora da Bíblia, que Deus foi misericordioso até 1000 gerações. Ele foi misericordioso com Salomão, certo? Davi, ele foi segundo o coração de Deus, ele pecou, mas se arrependeu, pediu perdão e se consertou, certo? Salomão, ele pediu sabedoria para Deus, ele foi um homem super sábio, foi o mais rico que existiu, mas ele se corrompeu. E daí Deus chegou para ele e falou sim para ele. Depois Salomão se arrependeu e se converteu de novo. Mas daí Deus falou para ele, Salomão, está na Bíblia, por causa do teu pai, que foi meu servo e que me agradou, eu vou ser misericordioso contigo e não vou tirar todo o reino de ti, mas eu vou diminuir o teu reino.
Salomão ele foi rei de uma partezinha pequenininha do Israel antigo. E Deus tirou todo o restante do reino dele e deu para outra pessoa. Dividiu o reino dele. E isso é outro exemplo que ele faz até 1000 gerações. Depois de Salomão, quando Jesus veio, quem é que estava mandando lá no pedaço? Não era Roma? Roma estava mandando naquela época. E, ou seja, Deus ainda estava sendo misericordioso até 1000 gerações, pois Deus ele manteve um rei em Israel até enquanto Jesus estava lá. Certo? Ele sempre manteve. E hoje não tem mais rei em Israel. Por que não tem mais rei em Israel? Porque acabou a misericórdia de Deus com aquele povo. Certo? A misericórdia de Deus terminou com o apedrejamento de Estevão. Certo? A misericórdia de Deus acabou aquele povo. Acabou assim porque eles eram ricos. Uma nação judaica, eles tinham um rei. E hoje eles não têm rei. Certo? Deus era com eles. E eles passaram a servir outros reis. Certo? Roma foi o último, digamos, o reinado que teve poder sobre eles ali. Hoje, depois, a nação judaica foi se dispersando. De uma certa forma, eles são ainda testemunha do Deus vivo, porque eles ainda guardam aquela fé antiga. Mas eles não têm a renovação da fé em Jesus Cristo, tá? Então, assim, irmãos, o questionamento é, por que a Torá judaica fala que tu não pode ter outro Deus diante de ti? E por que a Torá judaica fala que tu não pode prestar adoração a imagens e esculturas e não pode ter outro Deus diante de ti? E a nossa Torá e a Bíblia fala o contrário, entendeu? Essa é a questão de que eu estou levando para vocês aí, hoje, essa reflexão. Então, continuar lendo aqui a Torá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro, né, das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por que Deus está na Torá judaica, está falando do sábado, que é para te guardar o sábado do Senhor teu Deus, não é para guardar o domingo? Por que na Torá judaica diz que é para guardar o sábado e na Bíblia católica, é a única Bíblia que fala para guardar o domingo, é a Bíblia católica. Se você pegar uma Bíblia de qualquer denominação, de qualquer outra denominação, e que não existe Bíblia de qualquer denominação, o que existe é a Bíblia da Sociedade Bíblica, e todas as denominações usam ela, certo? Porque se você pegar uma Bíblia da Sociedade Bíblica, que foi traduzida dos escritos da Torá, que foi traduzido do escrito judaico, ou do alemão, que também levou em consideração os escritos judaicos. Porque se você pegar qualquer outra Bíblia, você vai ver em qualquer Bíblia que não é para te guardar o sábado. E a única Bíblia que fala sobre isso é a Bíblia católica. Por quê? Me diz o porquê isso. Eu gostaria de entender. Se os judeus guardam o sábado. Então, se os judeus, que foi o povo de Deus no Antigo Testamento, eles guardam o sábado, por que tu guarda o domingo? E a questão é, por que no catolicismo católico manda guardar o domingo? Certo? E daí continua assim, ó. Então é o seguinte, irmãos, tem coisa errada aí. Porque na Torá judaica está dizendo que não é para te ter outro Deus diante dele, não é para te fazer para ti imagem de escultura, não é para prestar reverência para outros deuses, e é para te guardar o sábado do Senhor teu Deus. O 7º dia. Qual é o 7º dia, Senhor? Qual é o 7º dia, irmãos? Domingo é o 1º, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º dia. E lá em Hebreus está dizendo assim, ó, que existe um povo da obediência em Hebreus. Diz que um povo que guarda o 7º dia. Daí, não está para guardar, não está dizendo no Novo Testamento para guardar o sábado. No Novo Testamento fala para guardar o 7º dia. Qual é o 7º dia? Se domingo é o 1º, é o sábado, certo? Isso é nova aliança. Nova aliança é gravar
a lei de Deus na mente e no coração. Naqueles dias, pois, escreverei a minha lei na mente e nos corações. A antiga aliança, a lei era escrita, os 10 mandamentos eram escritos em tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus, certo? E o povo tinha a Torá de forma para entender e compreender melhor a palavra de Deus, certo? E hoje Deus escreve na mente e nos corações, por não existe as tábuas de pedra. Onde é que está as tábuas de pedra? Isso aí é figura simbólica. E a questão é que eu estou questionando hoje, o porquê que no catolicismo romano diz para adorar imagens e esculturas, tu adora, tu tem um santo para cada dia do ano. E não só no catolicismo romano, mas em todas as outras crenças aí pagãs. Mas por que tem um santo para cada dia do ano? E por que tu adora imagem e escultura? Se o cristianismo surgiu da linguagem judaica cristã e os judeus não adoram imagem e escultura e os judeus guardam o sábado. Por que tu faz isso? Por que tu faz isso? Quem foi que disse para fazer isso? Se na Bíblia não está escrito isso. A única Bíblia que fala disso é a tradução do catolicismo. Tá? Então aqui, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho do teu próximo. A gente não pode levantar falso testemunho do nosso próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Tu não pode roubar do teu próximo. Tu não pode cobiçar a mulher do teu próximo, não pode fazer nada, cobiçar nada do teu próximo, a casa do teu próximo. Então nisso termina os 10 mandamentos, até o versículo 17. Se os 10 mandamentos são esses, onde é que está guardado domingo de festas? Onde é que está? Pega aí, onde é que está? Onde é que está isso? Não existe guardar domingos de festa nos mandamentos judaicos cristãos. E não existe rezar para a Virgem Maria nos mandamentos judaicos cristãos. Os 10 mandamentos que Deus deu no Monte Sinai diz: não terás outro Deus diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e guardará o sábado do Senhor teu Deus. Não existe guardar domingos de festa, e não existe adorar outros deuses diante de Deus na Bíblia. Não existe, isso é paganismo. Isso foi ensinado por quem? Pela besta que emerge do mar. E outro dia eu vou mostrar na Bíblia e vou começar a dar as referências na Bíblia sobre as características da besta que emerge do mar, e quem acompanhar o estudo vai ter certeza do que eu estou falando hoje. Hoje para você pode parecer que você não tem certeza, mas esse cara é arrogante, esse cara não está ensinando direito, mas é só pegar compra uma Bíblia, vai na Luz e Vida, vai na qualquer livraria aí que seja cristã, independente da placa, vai lá e pega e compra essa Bíblia e vai ler Êxodo 20. Tu vai ver que a Bíblia está diferente da Bíblia do católico. E é esse o ponto de hoje que eu quero levar, que eu quero mostrar para vocês. É que a Bíblia cristã protestante, os mandamentos cristão protestantes são diferentes do mandamento do catolicismo. Deus não aprova a adoração à imagem e escultura, e Deus não, foi ele que mandou guardar o domingo. Quem mandou guardar o domingo foi o homem. Foi um homem que senta no lugar, no trono, que se assenta com presunção no lugar onde ele diz que é o trono de Deus. Esse homem que manda guardar domingo, esse homem manda tu adorar um Deus para cada dia do ano. Tem vários santos Expedito, eles falam que a Maria é um santo, tem a das águas lá, Nossa Senhora não sei do que, entendeu? Mas Deus fala aqui, não adorarás outros deuses diante de mim. Quem adorar outros deuses está pecando, está desagradando a Deus e não vai ter salvação. Certo? Está lá em Isaías. Olha só o que está escrito em Isaías. Vamos sair um pouco do Pentateuco lá. Eu vou ler uma palavra que diz em Isaías. Isaías 66, se eu não me engano, 66, 56. Deixa eu olhar aqui e eu vou confirmar para vocês aqui. Isaías 66, aqui ó. Aqui ó. Isaías 66, versículo 17. Diz assim ó. Abre a tua Bíblia aí. Isaías 66, versículo 17. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa. Após quem? A deusa.
E Deus lá no mandamento de Deus não falou que tu não pode ter outros deuses diante dele. Então por que tu te purifica e te santifica para entrar na presença de uma deusa? Ou de deuses pagãos? Ou de demônios? Certo? Não, em outra deusa que está no meio, que comem carne de porco, e coisas abomináveis, e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Tu não pode adorar outros deuses, tu não pode comer carne de porco, tu não pode comer carne de rato, tu não pode ter outros deuses diante de ti, diante de Deus, tu não pode guardar o domingo achando que o domingo é certo. O único dia que Deus mandou guardar foi o sábado. E sabe por que ele mandou guardar o sábado? Porque o sábado ele é o memorial da criação. Quem guarda o sábado está dizendo assim, ó, eu sou criação de Deus, eu aceito Jesus, e eu creio que Jesus fez o mundo em 6 dias, e que ao 7º dia descansou, e eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu não sou descendente de um macaco, e eu não surgi de uma explosão do mundo, eu não surgi do Big Bang, eu sou fruto da criação de Deus. E a imagem e semelhança de Deus. Quem guarda os mandamentos de Deus está dizendo isso. Por isso que Deus mandou guardar o sábado. Porque, vamos voltar lá para Êxodo capítulo 20. Por que Deus mandou guardar o sábado? Olha que está lá em Êxodo capítulo 20. E não o domingo. Porque é o seguinte, ó. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o dia do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem forasteiro, nem das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor teu. Por que ele mandou guardar o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou esse dia e o santificou. Deus santificou o sábado e abençoou. Ele não santificou e não abençoou o domingo. O domingo não é abençoado por Deus como um dia de adoração, irmãos. Porque todos os dias foram criados por Deus. Mas como um dia de adoração e reverência não foi abençoado e santificado por Deus. O sábado, que é o 7º dia. E qual é o 7º dia? É o sábado. Porque domingo é o primeiro dia da semana. Todo mundo sabe. Conta no teu dedo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7º dia. O sábado que é abençoado. Daí Deus tem promessa para quem guarda os mandamentos de Deus. Qual é a promessa? A promessa é que ele vai ser misericordioso até 1000 gerações. Mesmo quando tu pecar e tu errar, Deus vai sempre estar te perdoando, vai ouvir tuas orações, ele vai abençoar a tua família. Eu disse aqui antes que Deus abençoa aquelas pessoas sinceras que não têm esse entendimento, desde que elas sejam sinceras. E só quem sabe quem é sincero ou não é Deus. Tem pessoas que já escutaram isso, já estudaram e já têm esse entendimento, já escutaram o entendimento e falaram, não, isso não é verdade. Isso era para os judeus, era para o tempo da escravidão. Eu já mostrei que os mandamentos foram dados depois que o povo saiu do Egito. Então eles não eram mais escravos, eles eram livres. Então foi dado para um povo que era livre, não para um povo que era escravo. O povo que era escravo não tinha isso, não tinha os mandamentos. O povo que era livre ganhou os mandamentos de Deus. E através do povo que era livre, que veio as pessoas, todas as pessoas que escreveram a Bíblia. Através da descendência desse povo que era livre. E através desse povo que era livre, que veio Jesus. Que veio restaurar todas as coisas. Certo? Por isso que Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai de Jesus? A única palavra na Bíblia que diz que foi escrito, que foi dada por Deus, que foi escrita por ele, tábuas de pedra e pelo dedo dele, foi Êxodo 20. Foi Êxodo 20. Só estudar na Bíblia. Então, a promessa de Deus é essa, que ele vai ser misericordioso até 1000 gerações. E a misericórdia dele dentro da Bíblia, dentro das histórias da Bíblia, mais fiel, mais firme, é a misericórdia que ele teve com Salomão e com o povo de Israel até o apedrejamento de Estevão. Certo? Porque mesmo Salomão tendo pecado e errado, Deus não tirou o reinado dele, não tirou e da descendência dele, da descendência, porque Salomão teve mais de 100 esposas e teve muitos filhos. Então o reinado sempre teve entre os descendentes de Salomão. E tanto isso é verdade que Jesus veio da linhagem de Davi. E que Jesus ele veio pregar o reino espiritual e o reino eterno. Veio através da linhagem de Davi.
Então Deus foi misericordioso com a casa dele. E hoje Deus não é mais misericordioso com a casa de Israel. Ele é misericordioso, ele mantém, de certa forma, a casa de Israel, eu creio, que é por causa que eles são testemunha viva do Antigo Testamento, da travessia pelo Mar Vermelho, todas essas coisas. Eles creem na Torá, na verdadeira Torá. Eles guardam o sábado que está aqui na Torá, só que eles não têm testemunho de Jesus. Hoje Deus é misericordioso com todo aquele que chega na presença dele e reconhece que ele é o Deus verdadeiro, que não guarda, não presta reverência a imagens e esculturas e não presta falsa adoração. Deus é misericordioso com quem não presta reverência a imagens e esculturas e não presta falsa adoração. E dentro da falsa adoração está também a guarda do sábado. Só que nem todos têm entendimento disso, mas aqueles que são sinceros, Deus é muito com eles, e a gente vê Deus respondendo a oração de quem é sincero e que não tem esse entendimento. Mas Deus chamou nós para andar nas luzes e não nas trevas, no conhecimento. E Ele mandou em Provérbios assim, de tudo que tiveres que comprar, compra o conhecimento, porque depois é mais precioso do que o ouro e a prata. Então é essa palavra que eu venho trazer para vocês. Não preste falsa adoração, entendeu? Não adorem imagens e esculturas, pois se vocês fizerem isso e Jesus voltar, vocês vão estar perdidos, vocês vão queimar e vocês não vão ser salvos, não vão ter a vida eterna, não vão para o céu com Jesus. Jesus vai vir buscar a igreja dele, a igreja que for fiel a ele, o povo que é sincero na crença que tem, mas é fiel naquela sinceridade que ele tem, certo? E eu termino assim, nem todos... Aqui eu guardo o sábado, mas nem todos que guardam o sábado são os que vão ser salvos. Há muitos que morreram em Cristo Jesus que não guardaram o sábado e foram salvos na crença que eles tinham, na sinceridade que eles tinham. E eu creio que muitos vão ser salvos, talvez sem guardar o sábado, mas sem ter a fidelidade, porque a gente é salvo por Jesus, irmãos. Mas o que eu creio? Eu creio somente no que está na Bíblia. Que a bênção vem maior sempre àqueles que são obedientes, pois é melhor obedecer do que sacrificar. A bênção maior e o cuidado de Deus sempre vai vir maior sobre aqueles que são obedientes a Deus. Certo? E se você tem entendimento e não faz, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, esse está pecando. Isso estou citando coisas que está na Bíblia. E o pecado o que é? Está na Bíblia também, a transgressão da lei. Ora, nós não conheceríamos pecados se não fosse pela lei, porque o pecado é a transgressão da lei, certo? Então, assim, se você hoje recebeu o entendimento de que você tem que observar os 10 mandamentos, mas não a Torá judaica, os 10 mandamentos, e se você recebeu o entendimento que você não deve mais, você recebeu essa mensagem que você não deve mais prestar adoração a falsos deuses, não ter outros deuses diante de Deus, se você começar a fazer isso a partir de hoje, que você escutou isso, você vai estar em pecado diante de Deus e você não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso eu posso te afirmar porque é o que a Bíblia fala. Tá, irmão? Se você tem dúvida, compra uma Bíblia qualquer aí, de qualquer livraria cristã, que não seja uma Bíblia católica. E se você quiser comprar uma Bíblia católica, compra também uma Bíblia católica e compara as duas. E depois vai para o Google e vê no Google qual é a Torá judaica. Pesquisa no Google quais são os 10 mandamentos judaicos, o que os cristãos, os judeus que não são cristãos, o que os judeus acreditam, é nisso. Esse barulho que está aqui, porque a minha família chegou agora, estava no culto, meu filho está chorando aqui, eu falei que eu sou uma pessoa simples, que vou pregar a palavra de Deus pela internet, vou tirar tempo para pregar isso aí, e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou gravar sobre reflexões acerca da palavra de Deus, onde eu vou doando um pouco do meu tempo e um pouco do conhecimento que eu tenho para ensinar os irmãos e a gente meditar em cima da palavra de Deus. Então por hoje é só. Leia Êxodo capítulo 20. Não existe guardar os domingos de festa e não existe adorar outros ídolos que não seja Deus na Bíblia. Certo? Êxodo capítulo 20, Isaías 66, versículo 17. Poderia citar muitas outras passagens, mas eu acho que para bom entendedor, 2 palavras basta. Não é meia palavra, 2 palavras já basta. Se você quiser continuando na falsa adoração, continuar nesse erro da idolatria, é com você e Deus. Só que eu tenho para afirmar uma coisa para você. Você não vai entrar no reino do céu. Você não vai ser salvo, porque a palavra de Deus diz que não terá outros deuses diante de mim.
E aqueles que prestam adoração a deusa, a outros deuses, que comem carne de rato e carne de porco, eles vão ser consumidos pela presença de Deus quando Jesus voltar. Agora eu vou orar por você, e eu espero que você veja o meu vídeo no YouTube, veja o meu vídeo no Facebook, e que você continue olhando meus vídeos aí que eu vou pregar, que eu vou estar trazendo a mensagem de reflexão, e que você possa aprender, que essa palavra seja mais viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e que nós possamos todos aprender com Deus e com a palavra dele, pois eu estou sempre aprendendo com ele. Vamos orar. Querido Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, que a tua palavra seja mais viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e que penetre nas nossas mentes e corações, e que essas pessoas hoje, elas possam ter, se estão com dúvidas, Senhor, que elas possam comprar outra Bíblia para ler e comparar, possam pesquisar no Google quais são os mandamentos que os judeus seguem, que eles possam ler lá em Hebreus, leia o livro de Hebreus também, que fala sobre a obediência e a desobediência, que os obediência entram no descanso, que é no tocante ao 7º dia, que eles possam também, Senhor, ler Isaías 66, versículo 17, e que eles possam ler o livro de Provérbios, onde várias vezes Deus fala em Provérbios que é melhor obedecer do que sacrificar, certo? E há uma bênção especial para os obedientes. Mas eu creio que Deus abençoa todos aqueles que são sinceros. E que existe muita gente sincera que não guarda os mandamentos, mas Deus é com eles. E eu creio que Deus é com eles porque eu sei que Deus responde a oração de muitos que eu conheço e que fazem parte do meu rol de amigos e amigos muito bons. Que ainda eu creio que estão na sinceridade. Mas quando você perde essa sinceridade, que Deus revela para você essa verdade, Deus levanta um mensageiro para trazer isso para você e você rejeita, daí você não está mais na sinceridade e você não está mais com Deus. Mas não está mais na sinceridade, e daí na sinceridade de Deus, Deus não pode abençoar aquele que não é sincero. Que Deus possa estar com você e que se você hoje perdeu essa sinceridade por ter esse conhecimento, não pensa que isso é algo ruim. Mas isso é algo bom porque Deus vai edificar você e vai preparar você para um dia ganhar a vida eterna e viver eternamente com Deus nos céus, nas mansões celestiais. Senhor Jesus, abençoa cada um desses que estão escutando essa mensagem, abençoa a família deles e que eles cresçam na sabedoria e no conhecimento em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus esteja com vocês, que a paz que excede todo entendimento entre na vida de vocês e que Deus seja o reparador de brechas e livre a família de vocês de todo o mal, certo? Amém. Em nome de Cristo Jesus.